Olá, amigos. Eu hoje vou analisar o mapa do Brasil em relação a dois momentos da história passada e o momento atual em que o Brasil vive. No período das diretas já, 1983-84, o planeta Urano, que é o regente do mapa astrológico do Brasil, o mapa astrológico aqui, no dia da independência do Brasil, estava então o ascendente em Aquário. O Brasil é o signo de Virgem, o Sol estava em Virgem, ascendente em Aquário, que faz um povo crítico, trabalhador, porém gosta da liberdade, gosta da criatividade, gosta de movimentos sociais e essa coisa de aceitar o mundo inteiro como irmãos. Então, no período das diretas já, Urano, que é o regente do mapa do Brasil, estava passando aqui em cima no signo de Sagitário, em oposição à Lua e Júpiter. A Lua representa a mãe do país. Júpiter representa as escolas, os professores universitários, os juízes, o parlamento, no sentido do judiciário e do legislativo, que cria as leis, e as relações exteriores do Brasil. Pois bem, naquele período Urano, regente do mapa, passando na casa 10 do mapa do país, que é a casa das realizações ligadas a governo. A casa 10 é pai, no caso do Brasil, o presidente, o ditador, o quem é que está comandando o país. E no caso, na época, Urano, por rebeldia popular do país, porque a casa, o ascendente fala, eu sou. Então, eu sou o país, é o povo brasileiro. Vai às ruas para mudar o rumo de quem é o pai, quem é o presidente, quem é o dono da nação naquele momento. Urano, então, em oposição a Júpiter e Lua, causaram toda uma revolução emocional, cultural, os artistas envolvidos e todo um grupo de professores e pessoas de todas as classes sociais querendo a mudança. Pois bem, logo depois disso, nós tivemos um outro momento importante de ser analisado, que foi o impeachment de Fernando Collor. Aí nós vamos ver um outro momento importante, porque o meio do céu do Brasil está em Escorpião. Isso significa que nós queremos um homem poderoso, um homem que sabe defender o país de uma forma estrategista. Nós esperamos um estrategista. Só que Escorpião adora dinheiro, então a tendência todos os presidentes e todos os ditadores de lá é ter poder e, de uma certa forma, se mesclar com a questão da podridão, da corrupção e do uso do dinheiro público, porque Plutão, que é o regente do mapa do meio do céu do Brasil, está aqui na casa 2, que é do patrimônio público, patrimônio do país, patrimônio da nação, é o presidente usando o patrimônio da nação e de forma errada, porque Plutão estava em conflito com Netuno e Urano no mapa do Brasil. Então o Brasil nasceu com uma tendência a não ter a capacidade de administrar o seu próprio dinheiro, o seu próprio poder, o seu próprio, vamos dizer assim, recursos que a nação tem. Estará sempre patinando, a gente coloca outro e vai vir outro bandido corrupto e sempre usando o poder de uma forma inequívoca. A partir de que tem o poder, começa a se tornar o reizão, querendo ocupar, não pela moralidade, mas pelos interesses de questões pessoais do poder financeiro e econômico. Bem, Plutão, durante o período do Collor de Mello, 1993, ele chega aqui no alto do céu. 92, Plutão estava passando no alto do céu. Veja, um astro que demora 250 anos para dar uma volta no céu, passa exatamente no meio do céu, pela primeira vez na história da nação brasileira, e
ocorre então a morte do pai. Toda vez que Plutão passa no meio do céu, ocorre uma morte, seja morte física ou morte psicológica do pai daquela pessoa do mapa natal. Nesse momento era o país governado por Collor de Mello e houve a morte então do pai que em final de 92 ele pede para sair porque já viu que não tinha como mais resistir ao impeachment e foi uma estratégia para poder se eleger depois. Então, passou aqui Plutão no período do impeachment de Collor. O que está acontecendo no Brasil agora? Neste momento, nós temos um desejo de impeachment de Dilma, onde o planeta Netuno, que estava em Capricórnio, conjunção com Urano, que gera uma população, né, o povo brasileiro, muito idealista, muito sonhador, acha que nasceu em berço esplêndido, sempre vai ter riqueza. Foi isso que trouxe os europeus para o Brasil, a ideia de que aqui era um berço de ouro para eles explorarem. Então, Urano, conjunção Netuno, traz essa ideia que o Brasil é deitado eternamente em berço esplêndido. E a gente sabe que não é verdade, mas é a ilusão do povo brasileiro. Você perguntar às pessoas, em geral, eles vão dizer, não, o Brasil é rico, podia todo mundo estar feliz, bem, andando, né, como a Suíça, mas não é verdade. No Brasil tem sérios problemas para ser administrado. E Netuno caminhou durante o período e passou aqui em conjunção com a Lua, depois continuou caminhando, já deu uma volta completa, chegou em 1992 aqui também, no mesmo período que Plutão estava no meio do céu, causando aí um tumulto. E agora está em Peixes, passando a 90 graus, que é um eixo muito grave, que é essa linha vermelha aqui, teria que botar Netuno aqui, com uma linha vermelha com Júpiter e Lua. Então, Netuno é o planeta da desilusão. O Brasil já passou por isso há 160 anos atrás. E agora está passando de novo, com Netuno em conflito com a Lua. E isso significa um período de desilusão com a justiça, desilusão com a educação, desilusão com a mãe do país, que nesse momento tem a ver com uma mulher, desilusão com o trabalho. O brasileiro está trabalhando, mas com a sensação de estar patinando, está sendo escravo de um sistema maléfico, onde enfiam a mão no bolso dele para tirar tudo. São radares na rua, tomando dinheiro do sujeito, só porque ele deu uma bobeirinha e passou 10 quilômetros a mais, e aí toma uma multa. É um sinal de trânsito que ele passou à noite, que ele não quer parar ali por risco e acaba sendo multado. Impostos e mais impostos, que parece que o Brasil só é o bolso do cidadão, é apenas um cofrinho para ser explorado por esses governos. Então, Netuno está passando aqui em conflito com o ponto-chave do momento: desilusão com a justiça, crença de que existe a possibilidade da justiça mudar, crença, só crença, porque a gente sabe que essa corporação é uma corporação muito negativa no Brasil, de interesses muito escusos. Então, aquela ilusão, o Brasil agora vai melhorar, vai não, nós vamos botar uma outra pessoa lá, e esse outra pessoa daqui um dia vira um bandido, igual todos que assumiram o poder no país. Começa a usar o poder, todo lugar é assim, não é só no mapa do Brasil, presidente, todas as prefeituras, até se abre prefeitura por interesses só escusos, muito mais escusos do que de realmente desenvolvimento da região. E assim vai. Então essa é a história do Brasil e a história que nós estamos vivendo no momento.